Agora fala pra mim, o frango que você come aí na tua casa, tem hormônio ou não tem? A gente tem muita dúvida, né? Porque o frango de hoje cresce mais rápido do que os de 50 anos atrás, não é verdade? A gente vê uns frangão grande, né, doutor Humberto? Boa tarde. Fer, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. O doutor Humberto está aqui, ele é veterinário especialista em ciência dos alimentos, gente. Ele vai falar pra gente sobre essa questão do hormônio de frango, né? Se tem ou se não tem. Tem ou não tem? Já vamos lá, assim, já a pergunta de cara, né? Bom, é assim, primeira coisa, eu vejo, por que as pessoas têm dúvida com relação a isso, né? Eu vejo que é com relação à precocidade. Como você falou, o frango de 50 anos atrás era um frango que, para atingir 2 a 3 quilos, um peso de abate, ele demorava meses. Hoje, para ele atingir esse mesmo peso, ele demora de 40 a 50 dias, né? Então, isso impacta as pessoas. As pessoas pensam assim, poxa, qual é o segredo, né? Por que ele tem essa precocidade e por que ele cresce tanto? E né? qual que é o segredo? Qual que é o segredo, né? Se não é hormônio, o que é? O segredo é o seguinte, eu vejo que, antes de passar ele, eu só quero pontuar o seguinte, a legislação brasileira, através de decretos, instruções normativas, o Ministério da Agricultura diz, é proibido o uso de hormônios na alimentação animal, ponto. Ou seja, aquele que descumpre isso de qualquer maneira, que vai contra a legislação, vai arcar com a consequência. É crime. Crime. Assim como é proibido, vamos dizer, roubar, né? Tem uma legislação norteando a parte da criação dos animais. E eu vejo também assim, Fer, às vezes eu vi gente falando, mas não usa na ração, não usa na água, eu já vi gente injetando, que história é essa, né? Funciona assim, se eu injetasse, pensa bem, dentro de uma granja eu tenho 20 mil frangos. Você acha que eu pegar frango por frango, 20 mil frangos, sendo que num abatedouro normal eu tenho um abate de 400 mil aves por dia, era uma mão de obra muito inviável. E se eu desse pela ração ou pela água, né, a pessoa falou assim, vamos mudar pela ração, pela água, o que aconteceria? Isso, quando caísse no trato gastrointestinal da ave, isso perderia sua função biológica, o hormônio, e viraria uma proteína. Afinal, o hormônio é uma proteína. Então, e outra, a carne de frango é barata. Né? Você está vendo que eu vou pontuando várias coisas, né? A carne de frango é barata. A gente tem uma carne mais barata do que a de boi, por exemplo. E o hormônio é caro. Então, se eu estivesse aplicando hormônio, a carne de frango não seria barata. Ela seria cara, entendeu? Tá, mas você falou, já pegando o gancho que você falou de injetar o hormônio e tudo mais, tem uns vídeos aí rolando na internet, até quero passar um aí, a gente tem um vídeo aí, né? Lá. Que o pessoal injetando, olha lá, o frango tá magrinho, doutor Humberto. E ele fica gordinho, né? E ele fica gordão. Eu acho assim, parabenizo mais uma vez o seu programa por levantar esse tema à tona. Por quê? Porque, às vezes, o consumidor olha isso. Esse vídeo, inclusive, ele não é no Brasil. Você consegue, de repente, ouvir... Eu ouvi que tinha uma língua, acho que russo. Eu não tenho certeza. Eu até achei que era chinês, quando eu vi. Então, assim, mas aí a pessoa vê... Eu já vi gente comentando assim, frango do Brasil é assim mesmo, e nem é no Brasil. Entende? Entendi. Isso trata-se de uma fraude, né? Só que eles estão injetando água. Água? Para poder render mais. Mas daí na hora que a pessoa corta o frango, sai água? Então, porque daí assim, a pessoa, como falava, congelei o frango. Chega em casa, vai descongelar um pouco. Só que às vezes ela não percebe porque ela está pagando um peso mais caro, mas está pagando por água. Mas aproveito para dizer que a legislação brasileira fiscaliza isso. Tá? Então, dentro de frigoríficos, tem o Ministério da Agricultura que, se ultrapassar esse limite, que existe um limite de absorção de água, porque o frango ele vai congelar, né? Mas não pode passar do limite, senão é sanção de multa e tudo mais, entende? Tá, e o que você me fala desses frangos que a gente compra em época de Natal, que são tudo gordo, bem grande, então, bem né? aqueles ali que tá injetando água ali, ó. Só vou aproveitar o gancho que eu acabei assim falando da questão dos porquês e não pontuei para você o segredo, por que na avicultura a gente tem esse sucesso. Tá. Tem uma pirâmide, imagina uma pirâmide. Eu tenho genética, eu tenho nutrição e eu tenho o manejo dessas aves. Fer, é o seguinte, genética, esses frangos eles são selecionados, mas não é um frango transgênico. Tem gente que pensa assim, será que eles pegam o DNA e fica brincando com esse DNA? Não, é seleção genética. Da mesma forma que eu tenho um boi, imagina um boi, que eu tenho cupim, que eu tenho um boi que é mais escuro, o outro tem chifre, e eu cruzo até buscar uma linhagem adequada, ideal, eu tenho isso no frango. Um frango que desenvolve um peito melhor, que ele tem uma rusticidade melhor, e eu vou, através de cruzamentos, buscando uma linhagem ideal. Nutrição. A nutrição desses animais são perfeita. Assim como a gente tem uma nutricionista de seres humanos, né, que cuida balanceadamente de uma nutrição humana, tem isso na nutrição animal.
tá? Então, 70% de um gasto de uma indústria é comida. Então, você acha que eles vão botar tudo a perder? Vamos imaginar, vamos colocar hormônio. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Nós ganhamos dos Estados Unidos, nós ganhamos da China. Então, a gente não deixaria isso barato, sabe? Vamos colocar hormônio e tudo mais. Essa história é mito. E, por terceiro, eu tenho a questão da criação dessas aves. Essas aves ficam num galpão, e esse galpão eu tenho ventilador, exaustor, eu tenho que ter água fresca, eu tenho que ter comida disponível, não pode ter barulho, estresse, essas aves. Então, quando eu caso esses três, nutrição, genética e manejo, o potencial dessas aves para crescer e desenvolver aumenta. Por isso que eu tenho... Que antigamente não tinha nada disso. Não tinha essa, como se diz... Exemplo, Fórmula 1. Antigamente o carro, para atingir uma certa velocidade, era mais difícil. Hoje o carro ele é mais potente, né? A gente vai evoluindo. E a questão do frango natalino, o que acontece? A gente pensa, esse tem hormônio, porque ele é maior, né? O que acontece? Simplesmente é uma genética de um frango que também tem um bom desenvolvimento de peito e fica um pouquinho mais na granja. Em vez dele ser abatido com 40, 50 dias, ele fica, vamos falar, 60. Cresce um pouquinho mais. Exato, ele cresce um pouco mais. Por conta de tempo mesmo. Tempo e a linhagem dele, que é uma linhagem de bom desenvolvimento. Então a gente pode comer carne de frango, doutor Humberto, sem medo de resíduo de hormônio nenhum? Tranquilo. Eu falo assim, como uma pessoa que trabalha na área, experiente na área, eu sempre venho comentando em palestra com as pessoas assim, pessoal, que esse mito caia por terra, que esse mito fique para trás. Evidente que às vezes a gente quer abordar mais argumentos, e nosso tempo aqui às vezes não permite. Só que eu espero que esse pouquinho que a gente conseguiu passar para o público, eles possam ver assim, poxa, então não era tudo aquilo que eu imaginava. Afinal de contas, existe um corpo técnico atrás de veterinários, zootecnistas, que estão cuidando da seleção, estão cuidando da criação desses animais. E eu sempre volto a falar, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Nesse exato momento, vamos falar assim, Europa, Ásia, muitos países estão com frango na panela brasileiro. E eles também têm a legislação igual ou mais forte do que a nossa. Mais rigorosa. Então, a mesma legislação numa produção, numa indústria para carne interna é para externa. Pensa bem comigo, a gente colocaria hormônio? Entende? Jamais, não teria como. Jamais. E a gente fica culpando o coitado do frango, coitadinho. né? A gente ouve até falar de amadurecimento precoce de adolescentes por conta de hormônio, de frango, de soja e tudo mais. Inclusive, sabe o que acontece? Assim, às vezes as pessoas querem culpar alguém, né? Quem é o culpado, exemplo que você deu, do amadurecimento precoce das meninas? Porque antigamente a menina... ela menstruava, vamos falar assim, com 13 anos, hoje vamos falar com 10 anos, ou até menos, dependendo do caso, acontece isso. É o frango, né? A culpa é do frango. Aí a pessoa ela não entende o lado técnico, como que é criado, né? Inclusive algumas empresas hoje têm aberto até as portas para mostrar, falar, gente, veja para visita, veja como é feito, né? E aí existe muito trabalho sobre isso, tá? Inclusive você citou sobre a soja, é por causa dos fitoestrógenos. A soja, ela tem um fitoestrógeno que é próprio dela, que tem trabalhos que fala que pode levar ao amadurecimento um pouco precoce da menina, tá? Mas tem outras influências como sociais, né? Hoje o adolescente, o jovem, ele tem acesso a informações mais rápidas nesse sentido, vamos falar, sexual e tudo mais, que permite o comportamento social, sexual mudar um pouco do que do passado. É uma interação de fatores, mas que fique bem claro, a carne de frango não tem hormônio. Doutor, obrigada. Eu que agradeço. Gente, pode comer frango à vontade, minha gente. Né, doutor? Com certeza. Obrigada, viu, Fer, querido? Obrigada pelos você. esclarecimentos, que a gente é leigo, né? É legal trazer um especialista para falar. Eu agradeço. A gente comer com segurança. Obrigado. Obrigada. Um abração. Intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho, lanche saudável para você fazer na sua janta de hoje. Já, já.